bem-vindo, bem-vinda ao Café com Antônia, o nosso podcast sobre empreendedorismo. E hoje, com a ilustre presença de João Apolinário Neto. Um brinde aqui com café. O João, gente, que é CEO do Mega Studio B-Emotion, uma rede de salões, referência aqui em São Paulo. Também participa do conselho do grupo Polishop, faz parte da JAP Franchising, que é uma hold de franquias, já saiu na Forbes e muito mais. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado. Eu que agradeço aí por você aceitar prontamente o nosso convite. O segundo podcast. Segundo! Ele ficou triste, gente, porque ele queria ter sido o primeiro convidado. Não, mas segundo tem o seu valor, né? Porque primeiro o sócio, o Lucas, claro. Mas você, né, com absoluta certeza é uma ilustre presença o primeiro também. Podcast sem ser sócio da empresa. E sem ser sócio. Tá. Exato, então tem muito valor, viu? Sinta-se lisonjeado. Joãozinho. Legal. E a pergunta que não quer calar. Vamos lá, tá preparado? Uhum. Então bora. Pergunta de milhões. A gente sabe, né, que ou a fruta não cai longe do pé, ou ela cai muito longe do pé. E no teu caso foi pertinho. Teu pai empreendedor. E o que te conquistou aí para esse mundo do empreendedorismo para você seguir o mesmo caminho do teu pai? Legal. Bom, primeiro, não só meu pai é empreendedor, como minha mãe também tem um negócio dela. Então, pais empreendedores, eu sempre falo isso. E eu cresci nesse meio, nessa conversa. Desde pequeno, a conversa lá em casa, enfim, com os amigos, com todo mundo, né, do meu pai, sempre foi empreendedorismo, negócio, mas e é até hoje, né? Hoje ainda mais. Então, sempre falando sobre isso, indo atrás de negócio, e desde pequeno eu sabia o que eu queria fazer. Eu falei, vou formar vou terminar a escola e vou fazer administração e vou começar a trabalhar e vou empreender depois. Sempre foi muito claro o caminho, dos meus irmãos também, porque sempre foi muito direcionado para isso e era onde os meus pais iam conseguir, né, me ajudar a fazer, tanto quando eu falo ajuda, não é ajuda para pagar e construir um negócio, não, como mentoria, com estrutura, né, com tudo, dando os caminhos mesmo, de quem tem muita experiência dentro desse ano, e foi o que aconteceu, né, eu me formei, eu fui primeiro trabalhar como funcionário, normal, né, pra gente aprender, trabalhei em banco, fui 2 anos Bradesco, depois fui para um fundo, tudo mais. E depois vim pra cá, já um pouquinho mais velho, aí quando apareceu a oportunidade de entrar no Mega. Então eu vim pra área de novos negócios aqui da Polishop. E aí o Mega era uma das investidas, a gente investiu no Mega para divulgar a linha B-Emotion, né? Que existe até hoje, a gente criou a linha B-Emotion profissional. Então a linha desses produtos que são da Polishop, a ideia era vender eles no salão de beleza, e o que acontece até hoje, a gente vende toda a linha dentro dos salões e usa nos salões também. Né? E aí o Mega começou a crescer e tal, era a nossa maior investida, né? Na época não existia Decor, né, como tem hoje, então o Mega era a maior, hoje é a segunda maior, e aí eu tive a oportunidade eram 2 sócios, eu tive a oportunidade de comprar um dos sócios e entrar dentro da operação, e aí ficou o meu pai, que era sócio, viu o fundo dele, e a Marcela, que é a fundadora, que é minha sócia até hoje, nossa sócia até hoje, que é cabeleireira e toca lá a parte técnica, a parte artística do salão. E a gente foi, desde lá eram 2 salões na época, a gente foi crescendo, passando por pandemia, um tremendo desafio, né, pro setor, pro empreendedor total, acho que todo mundo passou por isso, mas acho que em específico o mercado da beleza sofreu muito, né, tô fechado, não tem delivery, não tem atendimento domiciliar, nada disso aconteceu, a gente realmente sofreu, mas, enfim, como eu sempre digo, isso vale para todos os negócios, né, quem sobrevive à tempestade bebe de água limpa do outro lado, então acho que o que está acontecendo agora, né? Então, e o que fez brilhar os teus olhos, assim? O que brilha hoje de você saber, eu tô empreendendo, eu empreendo e é isso que faz brilhar? Cara, eu acho que assim, o empreendedor ele tem um perfil, né, específico, né? Como eu sempre falo, não é para todo mundo e tudo mais. E eu não fico muito com essa conversa assim eu faço porque eu quero melhorar o mundo, de novo, é assim, você tem um propósito, né? Então eu sempre trabalhei muito pensando nisso, eu tenho um propósito, sempre enxerguei muito resultado e tudo mais como a recompensa do empreendedor, né? Então eu também não fico naquele papo, dinheiro não é importante, mas o resultado da empresa é importante, é o que faz a empresa parar de pé, é o que faz crescer, é o que faz a coisa acontecer, é o que traz o reconhecimento do empreendedor, é o resultado da empresa, mas
também é consequência de um bom trabalho, né? Quem corre atrás do dinheiro não ganha dinheiro. Então você tem um propósito muito claro do que você quer e uma tese dentro do negócio. E quando eu olhei aquela oportunidade dentro do Mega de entrar num mercado completamente pulverizado, que é o mercado de salão de beleza, onde não tem nenhuma empresa gigante que detém uma grande parte do mercado, onde tem em outros mercados é mais comum isso, né? Muito mais comum. Lá não tem, tem um mercado muito grande, mas extremamente pulverizado, onde você acha um caminho, onde eu vou montar salões com estrutura, vou cobrar mais barato, vou entregar um serviço de qualidade, vou ter escola, vou ter treinamento, vou colocar uma gestão profissional dentro disso. E a gente começou a fazer e provar que isso funciona, começou a funcionar, foi quando despertou o grande propósito em mim, onde você planeja algo, executa e de fato acontece. Eu acho que isso traz uma recompensa muito grande pro empreendedor, né? Ele fica muito realizado, falou, aquilo que eu idealizei, planejei, montei e executei, tá dando certo. Né? E começa a fazer sentido, aí né? Aí a coisa começa a fazer sentido. E no final desse processo inteiro, qual que é a recompensa do empreendedor? Aí sim, é o valor financeiro, mas antes disso, acho que mesmo quando você acerta em alguma coisa, por mais que aquilo não te traga retorno financeiro imediato, já te dá um certo prazer e você entende todo o propósito daquilo, né? E também eu nunca tive essa coisa, então, como eu falei, eu trabalhei em banco, eu fui funcionário, Bradesco e tal, e eu entendi, eu falei, cara, eu não tenho esse perfil para trabalhar dessa forma, o que não tem nada errado, mas pra mim, chegava lá, 8 da manhã, bati o ponto, 1 hora de amor, voltava, não podia trabalhar depois, chegava às 6 da tarde, desligava o computador. Se eu quisesse ficar, não podia. Então, como assim? Uma vez eu saí do banco, esqueci minha carteira dentro, fui voltar, a catraca não liberou, porque não tava no meu horário. Eu, cara, de novo, a gente tem propósito aqui, não é uma coisa, eu entendo as leis do país, tá? Eu entendo porque é assim, mas assim, eu não conseguia se encaixar. Não conseguia encaixar nisso. Eu falo também, entendeu? né, que empreender é uma aventura. Porque dá aquele friozinho na barriga, tem perrengue, dói, às vezes dá medo, mas também tem muita alegria e realização que faz tudo valer a pena, né? É o que mais tem. Eu digo que é uma aventura porque é como se fosse... É com emoção, né? Deus te coloca e diz assim, como é que tu quer? Que tipo de trabalho tu quer? Com ou sem emoção? É com emoção, então é empreendedorismo. Eu acho assim, primeiro... Principalmente o pequeno. Eu converso muito com pequenas empresas e pequenos empreendedores, que é uma vida completamente diferente do grandão. O pequeno ele tem menos tempo para errar e menos dinheiro. Né? Ele precisa ser mais rápido, ele precisa tomar decisões mais rápidas, ele consegue fazer isso até porque ele é pequeno. Né? Então ele precisa ser mais assertivo. Se ele errar, ele precisa errar rápido e corrigir rápido. Teve gente que eu contratei, passou 20 dias e mandei embora. Cara, não tem problema eu contratar errado. Mas eu não vou ficar insistindo também. Teve um salão que eu fechei em 6 meses, 5 meses. Não é. Né? O menor prejuízo é o primeiro. Então você tem que tomar decisões rápidas. Decisões erradas, todo mundo toma. Não tem como. Eu falo assim, cara, a Apple já fechou loja. E é a empresa mais valiosa do planeta. Mas, abriu ali, não rolou ali, cara, é isso. Não é que o produto é ruim, não é que a empresa é ruim, não é que a marca é ruim, não é isso. Cara, não funcionou nesse local que vamos para outro. Lançou um produto que não foi bem, tudo bem, vamos pro próximo produto. Né? É uma hora, né? Quanto mais você erra, mais perto de acertar você tá. Então, eu sempre vi isso dessa forma e falo para os pequenos empreendedores. Primeiro, tem uma questão de tempo de empresa. Eu faço essa comparação com pessoas. Então, assim, cara, você tem uma empresa de 3 anos, o que você espera? Uma pessoa de 3 anos é o quê? É um bebê. Um bebê não vai te dar retorno nada. É um bebê a tua empresa ainda. Você tem 3, 4, 5 anos. Né? Você pega... mas a Polishop é grande. A Polishop tem 30 anos. Uma pessoa de 30 anos, como é que é? Um bebê? Uma criança? Não. Então, você tem essa... Né? Dificilmente... Claro que tem exceções em todos os negócios. Dificilmente a gente vai... montar alguma coisa e a coisa já sai explodindo absurdamente, mas não é o caminho normal. Até empresas que cresceram muito, no momento que cresceram, já tinham certa estrutura. A Decor tá aqui dentro de casa. Quando começou a franquia, que chegou nesse crescimento que teve, já existia há mais de 10 anos. O Léo já vendia tinta há mais de 10 anos. A Marcela, quando recebeu o investimento lá do Mega, já era cabeleireira há 12, 13 anos, já estava na área fazendo, né? Então eu sempre falo, né? Os primeiros anos não é onde você fica rico. É onde você fica bom. E é onde você mais trabalha, né? Porque eu vejo que o pessoal começa e aí quer tirar férias. Não consigo tirar férias, não consigo descansar. E no início do negócio não é a hora de você descansar, pelo contrário, é a hora de você cuidar.
como você falou, é o bebê, né? Sim. 2, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, você cuida. E aí, na maturidade, é o tempo que você cuidou lá da tua empresa, fez o teu negócio, ele tá estruturado, eu aí acho você que consegue ter esse equilíbrio maior. Eu tenho uma visão que, claro, no começo é sempre um começo, né? Você falou, um filho, lógico, o bebê recém-nascido, ele vai dar muito mais trabalho, depois vai diminuindo, mas Exato. trabalho sempre vai dar. Esse é o ponto. Meu Só pai que tá a aqui na estruturação é Polishop diferente, há né? 30 anos e tá aqui todo dia. Né? Ah, mas a empresa é grande, estruturada, tem diretores, tem... Sim, mas ele tá aqui, se a coisa, né? Não dá pra terceirizar o sucesso, infelizmente. Não pode colocar... Eu faço a comparação também com... Né, eu gosto de ir na academia, de treinar, não posso terceirizar o treino, não posso pagar um personal pra mim e falar, faz um bíceps aí pra mim, vai resolver? E Tem que ser você. Se você quer empreender, tem que ser você. Tem não outro tem ditado, jeito. né? Que é isso aí, que é o olho do dono que engorda o boi. E essa eu ouvi desde cedo em casa, porque meu pai era açougueiro. Então, essa eu ouvi desde que eu me conheço por gente. É o olho do dono que engorda o boi. Então é muito importante mesmo a presença. Não existe terceirização. Você acha que é você. Não tem muito que... Não tem como fugir disso, não. Aqui é exemplo disso. Outras empresas que tem... Marcela tá nos salões hoje, atendendo até hoje, mesmo com 7, 8 operações. E sempre vai ser assim. Sempre. Tá? Não vai chegar... É uma ilusão. Você acha, vou ter uma empresa gigantesca, vou fazer mais nada, vou ficar recebendo dividendo e morar na praia. Cara, são poucos casos que... Ou uma realidade muito, muito distante. Que a empresa vai ficar muito, muito grande, muito, muito estruturada, vai ter conselho, governança corporativa, vai abrir capital. Porra, aí até beleza, mas isso ainda é 1 em 1 milhão e uma realidade muito distante ainda do empreendedor de viver isso. Perfeito. E falando em investimentos, né? O Mega foi uma empresa que teve investimentos aí da holding, da JAP, que você atua hoje. Então eu quero ouvir de você, até porque com certeza teremos ouvintes, empreendedores aí que querem saber o que uma empresa precisa ter para você enxergar como um bom negócio. Tá. Então assim, primeiro, quando é um negócio pequeno, a gente faz várias análises. Análise 1 é tamanho do mercado e crescimento. Teve quando eu trabalhava na época de novos negócios aqui, eu conto essa história. Chegou uma mulher aqui que tinha uma empresa de margem super boa, negócio super lucrativo, ela vendia coleira para cachorro cego. E todo mundo já comprava. Tinha uma coleirinha, o cachorro chegava perto da parede, a coleira tremia e ele não batia nas coisas, né? Eu falei, legal, beleza, uma super margem. Qual o tamanho do mercado? A gente vai vender quanto? A que tamanho a gente consegue chegar? Quanto de market share consegue ter? Cara, muito pequeno, né? Quantas pessoas, de fato, tem lá um cachorro 100% cego e tem lá R$500 para comprar a coleira, entendeu? Então, por mais que o negócio seja bom, o mercado tem que ser atrativo. Né? Mercado de tinta, mercado de seguros, varejo, mercado da beleza. São mercados bilionários no Brasil, então faz sentido a gente entrar e muito escaláveis. Porque tem negócio também que é muito difícil de escalar, porque é muito técnico, é muito específico para crescer, é muito capital, mercado muito difícil de entrar. Vamos entrar no mercado de transporte marítimo, comprar um navio e tal. Também, né, uma barreira de entrada muito grande. Então eu sempre olho, barreira de entrada pequena, escalabilidade extremamente alta, né? Via franquia ou via, enfim, você consegue ir escalando o negócio sem precisar de um fluxo financeiro assim absurdo. E o tamanho do mercado. O mercado realmente é grande, ele existe e tem espaço para crescimento. Quando eu enxerguei tudo isso, quando a empresa é pequena, né? Então, o mercado, aí você olha também dentro de casa. Então, a parte 1, mercado, a parte macro. A parte micro, né? Você vai olhar, né, qual que é a margem que esse negócio tem. Vou entrar no varejo convencional, a gente vai vender televisão. Cara, televisão, todo mundo sabe que é guerra de preço, não tem margem. Você quer entrar no negócio de guerra de preço? Margem apertada, aquela promoção, não acho que é o mais interessante, porque senão você tem que ter um volume absurdo. Você ganha muito pouco por venda, então tem que fazer o quê? Vender muito. Então também eu acho que assim, cara, sempre buscar, um negócio que tem margem, é um negócio que tem demanda. Qual que é a mão de obra disso? É muito técnica, é muito qualificada? É menos? Tem essa mão de obra? Vamos entrar numa empresa de tecnologia para você contratar desenvolvedor de back-end, de front-end, cara, uma coisa mais difícil. Hoje em dia, né? São poucos, as empresas de tecnologia estão contratando esses caras pagando valores muito altos, então, né, você está pronto para concorrer com isso? Não dá. Então, de novo, tem uma análise geral e principalmente aqui pra gente, aí no nosso caso, é a sinergia que tem entre o grupo. Então, por exemplo, qual que é a sinergia que Mega
tinha ou tem ainda com o Polishop. Claro, o Polishop vende muito produto de beleza, vende secador, vende chapinha, vende shampoo, condicionador, tratamento. Faz sentido a gente tem uma rede de salão de beleza? Tem sinergia, conversa? Cara, com certeza. Né? Então, isso também é uma coisa muito importante, é o que a gente chama de o sócio estratégico. Empresa pequena não dificilmente vai receber investimento de fundos, de investimento, de banco, não, é sempre ou family and friends, né? Família, amigos ali que investe, né? O patrocínio, e depois disso é o estratégico. Quando a empresa é pequena, o cara fala, enxerga uma coisa ali e fala, não, eu vou fazer isso porque eu tenho contatos assim assado, vou colocar isso para vender na minha empresa. Teve empresa que a gente investiu para pegar os produtos para vender dentro das lojas da Polishop, ou para usar o Polishop vendendo lá. Teve sistema, a gente investiu numa empresa tinha um sistema de cashback, a gente implementou na Polishop, todo mundo que comprava recebia cashback e tal, a gente começou a colocar em outras empresas do grupo, a gente começou a fazer, né, seguro para a Polishop, para Decor, para o Mega, as coisas. Então, ou seja, coisas que conversam entre si. Dificilmente a gente vai ver uma empresa muito fora do, né? Muito fora ali do escopo que não tem nada a ver com a gente. É importante falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas estão escutando e estão querendo um investimento ou precisando de um investimento, buscando, mas não se atentam a esses detalhes, né? Será que faz sentido o meu negócio para esse empreendedor, para esse fundo que seja, né? Só pensa no seu peixe aqui, mas não pensa o outro lado se isso faz sentido ou não. E eu acho bem interessante também que teu pai fala muito disso, né? Que eu não invisto em ideias. E às vezes as pessoas também chegam, eu ouço muito vocês comentando sobre isso, com uma ideia, uma super ideia, só que não executou, não colocou em prática. Então, faz muito sentido também. Teve uma época, eu que acompanhei bastante o mercado de investimento, né, de venture capital e private equity, e que o juros estava muito baixo no mundo, nos Estados Unidos principalmente, o mercado estava com muito dinheiro, e a galera estava conseguindo levantar estava conseguindo levantar investimento com PowerPoint. A empresa não existia ainda, não tinha CNPJ, nada, o cara levantava 1, 2, 3 milhões de dólares. Eu vi isso acontecer, né? É uma coisa que acontece, a gente não fez, mas acontece. Mas esse mercado mudou, assim, hoje é muito mais difícil isso acontecer. Acontece ainda para empresas de tecnologia, mas eu lembro, né? Você pega aquelas empresas, Uber, App, WeWork, não sei o que lá, eram milhões e milhões de investimento, e o mercado tinha muito dinheiro. Chegou uma hora que essa torneira fechou, né? No caso do WeWork, né? Recomendo assistir um filme, tem na Apple, no Apple TV, Apple Plus, lá, sei lá, né? Chama WeCrash, assim, a empresa crescendo pra caramba, perdendo lá 2, 3 milhões por dia, uma coisa assim absurda, mas tinha tanto dinheiro entrando via captação e investimento que a coisa, né, ficava de pé. E outras empresas de tecnologia também perderam, né? Perdeu o Nubank, por exemplo, perdia muito dinheiro todos os meses, mas era as empresas que a gente chama de cash burn, né? Empresa que queima dinheiro para viver e para crescer, apostando que lá na frente vai virar uma chave, né? E claro, o Uber aconteceu isso, Nubank aconteceu isso, realmente vira uma chave e começa a se ganhar muito dinheiro. Mas eu não gosto muito desse modelo de negócio, né? Eu acho extremamente arriscado. Claro que se funciona também te dá um retorno absurdo, mas é risco. Cara, é um risco muito grande. Pesar. E as pessoas precisam trazer, eu acho, hoje em dia estão buscando, como está mais difícil, né, para captação, por uma questão de mercado, de juros, tudo. As pessoas precisam trazer uma coisa mais concreta, mostrar, não, né, eu não gosto tanto de olhar ou só olhar a projeção. Eu gosto de olhar passado também, que é aquela famosa frase, né, planilha aceita tudo. Então, se mostrar uma planilha de crescimento, beleza. Se botar que se quiser colocar lá que você vai crescer 10 vezes receita por mês, a planilha vai aceitar isso. Vai acontecer de fato? Né? Então, se você me mostrar aqui que nos últimos 3 anos você cresceu 30% ao ano, que isso vai continuar para os outros 3 e tudo mais, cara, você tem uma tese, né, um embasamento que realmente dá força ou comprova a sua teoria pro futuro. E aí, investidores. E aí deixa o investidor mais seguro também, mais sabe? Ou mais seguro ou acreditando, né? O investidor, empresa pequena, ele compra o sonho. Ele não compra o negócio. A gente não comprou 2 salões de beleza lá do Mega. A gente comprou o projeto, a gente comprou o sonho. Sabe, e aí você compra a execução, né? Essa era uma das nossas preocupações quando nós criamos aí a Segmundi. A gente ficou se perguntando o que vai fazer um investidor, no caso um franqueado, enxergar valor no nosso negócio.
E aí foi que eu comecei a responder essas perguntas assim como você fez agora. Eu falei, caramba, mas olha só, a Segmund é altamente escalável, né? Um negócio que não tem limite geográfico, inclusive. A pessoa pode operar dentro da sua casa, né? Com computador, não precisa nem ter um espaço físico. Não tem necessidade de estoque, tem baixo investimento, alta lucratividade. Então, assim, eu vendi pra mim mesma. Então, eu comprei a ideia. Aí fica fácil de vender quando a gente acredita no nosso negócio. É muito importante a gente ter também, como empreendedor, essa visão do nosso negócio. O quanto o nosso negócio é valoroso e o quanto ele vai ser valoroso para um investidor. Porque um franqueado não deixa de ser um investidor também, né? Com certeza. São coisas diferentes, né? O franqueado, ele é um investidor, mas ele faz um investimento, né, para ele, vamos colocar assim, para ele trabalhar e ter retorno ali que depende do trabalho dele, né? O franqueado, acho que tem que ter muito isso na cabeça, né? O cara, você está comprando um negócio, está virando empreendedor ali, ou se já é, né, continuando crescendo, né, seus investimentos dentro do empreendedorismo, e o teu sucesso vai depender do seu trabalho. Por isso que você tem franqueados com resultados diferentes. Porque ou trabalha mais, trabalha menos, trabalha melhor, trabalha pior, enfim, o que é normal. Eu não sei como que é, João, a linha de atuação de vocês, né? Mas na nossa linha a gente sempre fala que nós entregamos 50%, os outros 50% o franqueado tem que entregar. E a gente entrega dos 50%, a gente coloca 100% do nosso melhor. Então, só que nenhuma das partes vai fazer nada sozinho. E não adianta só ter uma franquia. A franquia por si só não vai fazer nada. Tem o know-how, tem todo o conhecimento, suporte, apoio, mas do outro lado, a pessoa tem que dar o seu máximo também. De franqueadora é o seguinte, a franqueadora, ela é um prestador de serviço para o franqueado. E qual que é o principal objetivo ou função, né, da franqueadora, porque a franqueadora existe? Né? Qual que é a prestação de serviço? A transferência de know-how para o franqueado. Então eu entendo de empreendedorismo, né? Eu não entendo nada de seguros, verdade. Nunca trabalhei com seguros, não entendo, não sei como funciona, não sei como que faz uma apólice, não sei. Então, beleza, mas eu sou um cara, eu sei vender, eu sou vendedor, já vendi franquias, já vendi negócio, já vendi, enfim, né? Vendo o tempo todo. Cabelo, vejo vendendo, tá bom, como é que faz? Você me transferir todo esse know-how, primeiro a parte técnica, como um seguro de fato funciona, quais seguros existem, qual vende mais, qual vende menos, o porquê, tudo mais, me ensinar um pouco dessa parte mais técnica do negócio e qual é o caminho, como captar os clientes e tal, e o resto é comigo, né? Fazer a venda, fazer a parte burocrática, pós, contrato, né? Vender e acompanhar aquela venda, trazer leads, gerar leads e tudo mais. Então, eu acho que precisa, né, existir isso, mas eu sempre coloco, a responsabilidade do sucesso, ainda colocou 50-50, achei que você foi bem generoso, tal, porque eu acho que o vendedor tem 80-90% de responsabilidade do sucesso. O franqueador é 10-20%, né, com marca forte, com os treinamentos, né, e com a transferência de know-how, com toda a ajuda que dá, que possibilita o franqueado fazer, mas depois ele precisa entender que o investimento que ele está fazendo na empresa dele, não está fazendo na empresa da sua empresa, está fazendo na dele. O CNPJ é de quem? Dele. É dele, exatamente. Então, ele vai trabalhar para ele. Tá? Eu também gosto dessa frase. O empreendedor trabalha para ele mesmo. O empreendedor não trabalha para você, não trabalha para segmento, trabalha para ele. E ele gera resultado e passa, né, uma pequena parte, não sei como é o de vocês, a questão de royalties e tal, mas normalmente no mercado dele, ele passa uma pequena parte para a franqueadora lá do faturamento, do resultado que ele tem pelo suporte, pela marca, por tudo isso, para o negócio conseguir crescer ainda mais. Mas a maior parte do resultado, quando dá resultado, fica com quem? O franqueado. Porque ele é o responsável, ele que faz a venda, ele que faz tudo. Eu acho que essa é a parte mais A gente fala muito, João, falando um pouquinho sobre o nosso modelo de negócio, né, da Segmund. A gente fala muito nessa questão dos 50% porque a nossa entrega é gigantesca. Nós criamos algo que não existe no mercado, que é uma plataforma de treinamentos com metodologia própria. Tá. Então isso não existe em franqueadora nenhuma e nem mesmo nas seguradoras. Tá. Hoje, quando um corretor de seguros, por exemplo, começa do zero, e ele vai lá, faz a prova da SUSEP, tira a sua SUSEP, essa prova, que é como se fosse uma OAB para os advogados, por exemplo, ele pouco utiliza algo do que tem ali no mercado.
porque é tudo muito técnico, vai falar sobre seguro aeronáutico. Então, quantos corretores hoje têm contato com esse tipo de seguro? Então, são coisas muito que são decoradas, que nem as provas da escola, que não tem muito aprendizado. Então, onde que ele vai aprender? Na prática. Quando ele vem para o mercado e ele entra, por exemplo, em uma seguradora, né? Na verdade, ele vai se credenciar por várias. Hoje existem, né, mais de 100 seguradoras no Brasil. Então, o que acontece? As próprias seguradoras não disponibilizam treinamentos de ponta a ponta, porque ele tem a visão de produto. Então, ele ensina a parte técnica do produto. Sim. O que tem um seguro de automóvel? Quais são as coberturas? Agora, o outro lado, qual que é o know-how? Poxa, como que eu vou vender um seguro de automóvel? Quais são os erros que precisam acontecer? Onde que você precisa se precaver? Que tipo de pergunta você tem que fazer para o cliente? E quais as sugestões de coberturas, inclusive, para cada modelo e para cada tipo de seguro? Então, hoje a gente entrega tudo isso dentro de uma plataforma que não existe. Além disso, diferente de muitas outras franqueadoras, de segmentos diferentes, nós prestamos o serviço também. Por quê? Porque nós fazemos o operacional, que é o back-office, para que esse franqueado fique livre para vender. Então, toda a parte administrativa, acompanhamento de parcela, pendências, o atendimento e abertura de sinistro. Por exemplo, o João é nosso cliente, ou é cliente de um franqueado da Segmundi, né? Vou bater na madeira aqui, tá? Sofreu um acidente de carro, tá? Um exemplo. Então não vai ser o franqueado que vai fazer a abertura do teu sinistro lá, do acidente, mandar para a seguradora, enviar a documentação e resolver. Vai ser o nosso back-office. Então, quer dizer, dentro disso a gente entende que a gente faz sim uma entrega de 50%. Mas, claro, diferente do que tem aí no mercado. Porque você participa de uma parte da operação, Exato. Só para ficar claro, mas eu também entendo o teu modelo de pensamento e é bem interessante também, porque a empresa é minha. Então, eu tenho que ter a maior parte da responsabilidade em relação a isso. Se você participa de alguma parte do processo da empresa, com certeza a entrega é maior. Vamos falar assim, na maioria dos negócios de franquia, isso não existe. Não é comum. O cara faz tudo, né? O franqueado, ele faz ele abre o sininho, enfim, ele faz todo o processo lá e se precisar de tem os manuais lá da franquia, né? Tira as dúvidas, segue o que está no manual, mas quem executa é ele. Então, você fala, eu vendi um seguro e deu, o seguro tem que ser acionado, né? Precisa acionar lá o sinistro, não sei o que lá. E eu mando isso para vocês, sendo um franqueado, e vocês fazem, de novo, você está fazendo uma parte da minha operação, então com certeza a entrega ela é maior agora, de fato. Por isso que a gente fala e preza muito por isso, né? 50% a gente entrega e os outros 50% E outra coisa que você falou, né? Assim, as franqueadoras não entregam, né? Esse tipo de treinamento, na verdade, ela não quer e não precisa fazer isso. Ela não é uma franqueadora, ela é uma seguradora e ela vende seguros ou paga, né, a comissão para corretoras que vendem. Agora, se você é uma corretora que sabe vender, que não sabe, pouco me importa. Me traga o seguro do cliente que eu executo e pago a tua parte. Se a franqueadora tivesse preocupada, se a seguradora tivesse preocupada com treinamento, com plataforma para captar as pessoas, ela virava uma franqueadora. Eles não têm esse dever e nem essa vontade. E foi isso que nós enxergamos como oportunidade. Com certeza. Né? Porque pensa quanto tempo essa curva de aprendizagem se dá. Eu levei quase 20 anos para aprender tudo que eu sei. Então, quer dizer, imagina se eu tivesse tido a oportunidade lá atrás de ter uma empresa, uma franqueadora que me oferecesse por um percentual, assim, pequeno, me transferir todo esse know-how para não precisar passar quase 20 anos da minha vida para chegar onde eu tô hoje. Aí ia encurtar bastante. Muito, né? Com certeza. E deixa eu te perguntar, a gente sabe que empreender não é fácil, né? E não é fácil, a gente já falou aqui de impostos e tudo mais. O que te motiva? Entra um pouco naquilo que eu falei, né? Primeiro, eu tenho um propósito, um trajeto que eu quero seguir, né? E eu também, né, carrego um nome e família do meu pai, do meu avô e tudo mais, que foram grandes empreendedores. Meu avô foi um grande empreendedor no ramo de automobilístico, né? Então, um carro, ele tinha concessionário de carro, ele já teve loja de eletrodoméstico e tudo mais, né? Ele tinha eu sei que ele foi até precursor do consórcio, tá? Foi. Os caras trouxeram consórcio pro Brasil, né? Algumas concessionárias da Ford, outras da Honda, então foi um grande empreendedor. Meu pai construiu o caminho dele também, trabalhou com meu avô, depois montou o dele, sempre foi empreendedor, já teve
confecção de roupa, já teve rede de restaurante, já teve academia, não sei lá, e depois construiu, né, obviamente, a Polishop continua fazendo ainda, né, tem agora investiu em várias empresas, tem a Decor, tem a empresa de mentoria, de palestra e tal, então, né, o empreendedor ele tá sempre em movimento, né, ele nunca se contenta ou para com uma coisa só, porque, de novo, ele tem propósito, não é uma questão que o cara não tinha que parar e falar, não, pra mim já tá bom de dinheiro assim e beleza, né, como eu falei, o ponto nem sempre é esse, né? E para mim eu tenho muito essa cabeça também, né? De seguir ali, de traçar o meu próprio caminho, de ter os reconhecimentos. Você falou lá no começo, saí na Forbes Under ano passado, e até quando eu fiz o post eu escrevi, né? São reconhecimentos como esse que fazem tudo valer a pena e tal, porque, né, não é só uma questão de grana, então as pessoas serem reconhecidas por um bom trabalho. Eu acho que no Brasil aconteceu muito essa mudança de cabeça e de cultura de 10, 15 anos para cá, onde o empresário parou de ser visto como um malvadão e como um explorador e não sei o que lá, e começou a ser visto como uma pessoa para ser seguida, admirada, tudo mais, e falar, realmente um caminho que eu quero seguir, e cada vez mais as pessoas se interessam mais pelo empreendedorismo. Você via muito antes as pessoas, o sonho da pessoa é ser funcionário de uma grande empresa e tal, e hoje as pessoas buscam empreender. E eu falo assim, por exemplo, hoje as oportunidades são muito maiores para empreender. O cara aluga um carro e trabalha como um cara empreendedor. O cara tem uma moto, o cara faz delivery e tudo mais. Ele não tem chefe, ele trabalha a hora que ele quer, como ele quer, ele ganha conforme ele trabalha, né? Ele ganha conforme produtividade. Empreendedor, é isso, né? Então, perfeito. Tem cara que compra carro, contrata pessoas e tem vários Ubers por aí, uma frota de carro e tal. Ele é um empreendedor. As oportunidades hoje estão muito maiores e as pessoas se interessam muito mais. Eu acho até que o Shark Tank fez um trabalho muito importante, né? Teve um papel muito importante para isso, né? Mostrando o programa ali e passando também conhecimento para as pessoas sobre o empreendedorismo. As pessoas cada vez mais buscam esse tipo de podcast. Empresário antigamente, né, não eram pessoas conhecidas, famosas, não queriam estar na câmera, não queriam ser expostos, e hoje tem vários e vários que querem isso e querem, né, fazer isso também como propósito. Então, eu acho que a minha maior motivação é assim, seguir o meu próprio caminho, até porque se eu não quisesse isso, podia estar trabalhando aqui como gerente da Polishop, com salário e tudo mais, né? Não é uma coisa que eu quis ou que eu busquei pra mim. Foi uma escolha mesmo. Foi uma escolha mesmo, eu falei, aqui eu consigo, né? E traçar meu próprio caminho e andar com as próprias pernas e construir o meu, né? Sem não ficar sendo sempre conhecido como, esse é o filho de não sei quem. Fazer teu nome, né? Exatamente, você começa a fazer o seu, do mesmo jeito que meu pai fez, eu tô fazendo, enfim. A gente espera que seja sempre assim. Perfeito. E para conhecer um pouquinho mais aí do teu modelo mental mesmo, se você pudesse voltar atrás com a experiência que você tem hoje, o que você teria feito de diferente na condução dos negócios? Não, uma coisa só. Eu acho que assim, tudo que... se eu chamar meu pai aqui que empreende há 40 anos e falar se ele puder voltar atrás, ele vai te dar uma lista de coisas que ele faria diferente, lógico, né? É o famoso engenheiro de obra pronta, né? Você sabe o que vai acontecer, né? Eu, por exemplo, já fechei mais de 5 salões. Eu comprei, deu errado, o ponto era ruim, tava queimado, a época ali da pandemia, né? E eu paguei o preço por isso. Então, assim, claro, você volta atrás e você fala, não teria feito isso, não teria feito aquilo. Mas assim, principalmente, né, no começo de uma empresa, ou quando uma empresa sai ali praticamente do zero, onde eu peguei, eu bem no comecinho, né, não peguei do zero, peguei bem no comecinho, e quando ela chega num tamanho ali de faturamento, né, de participação dentro do mercado e tudo mais, eu acho que o grande ativo pro empreendedor não é simplesmente a empresa que ele tem, é quem ele se tornou durante o processo inteiro. Você sabe, todo mundo sabe, cara, depois que passa por essa experiência, realmente muda, a forma de ver as coisas, de viver, de pensar, muda muito. Né? Eu perguntei, né, o que teria feito de diferente, mas a verdade é que se isso tudo não tivesse acontecido, não teria construído um empreendedor é onde eu ia chegar, entendeu? Então, assim, né, primeiro, eu ia pegar todos os erros que eu tive ao longo né, desse tempo, falar, eu não teria errado aqui, não teria errado aqui, não teria errado ali, mas é isso que traz aprendizado. Foi o que eu falei lá no começo. Quanto mais você erra, mais perto você está de acertar. Então, é difícil a gente mudar isso. Pô, quando eu entrei no Mega, eu não sabia que ia ter uma pandemia.
não sabia que ia ficar 6 meses fechado. Eu não sabia que os cabeleireiros iam ter que atender com máscara e não sei o quê, e com tela de acrílico e aquela coisa, que é uma coisa inimaginável, né? A gente passou pela pior crise sanitária dos últimos 100 anos. Foi uma coisa que ninguém sabia o que ia acontecer. Então, poderia ter segurado, entrado mais esperado, passar mais tempo, investido só depois e tal. Mas assim, não tem como saber. Hoje eu tô no momento e na posição que eu tô hoje por tudo que eu passei. E a pandemia foi o momento mais desafiador do seu negócio ou teve algum outro momento? Assim, quando eu assumi o negócio em 2020, bem no começo, a gente pegou a pandemia logo depois. Então assim, claro, eu assumi o negócio, já tinha 4 salões, então teoricamente tinha um faturamento já, né, que cobria todos os custos e dava um resultado pequeno, no qual a gente ia sempre reinvestir para crescer, e a coisa simplesmente paralisou e os custos ainda estavam lá. Então, chegava o boleto de aluguel, o boleto de água, o boleto de luz, do contador, do advogado. As contas não param. Só que o faturamento era 0. Caramba. Então, né, você imagina, hoje é uma coisa, você fala isso pra uma pessoa, fechar a empresa por 4 meses e faturar 0. Ela fala, cara, quebra. Em qualquer negócio. Nenhuma empresa é preparada. Lógico, uma empresa, o Banco Itaú e tal, mas assim, falando de os empreendedores, os meros mortais, né? Ninguém é preparado para isso. Até empresa grande, o Polishop não consegue ficar 4 meses faturando 0. Né? Não existe isso. Então, quando isso aconteceu, se a gente não tivesse caixa não só isso, ou valores para aportar, tinha quebrado tudo. E não é primeiro que tinha acabado de começar, então já não tinha caixa. Não é por má gestão, é um fator macro. Você não controla. Né? Algumas coisas pequenas podem acontecer que você consegue remediar ou segurar. Então, por exemplo, eu já tinha um salão meu, caiu uma árvore no poste lá, numa tempestade que deu, eu fiquei 3, 4 dias sem luz. E não tinha o que fazer, não tinha gerador para alugar, porque caiu árvore na cidade inteira. E foi isso aí, foi 3, 4 dias de faturamento 0. Mas tudo bem, sabe? Você realoca para outros salões, se tem só aquele salão, você segura 3, 4 dias. Pode ser que tenha um prejuízo e tal, mas você prevê ali, a coisa volta e tal. Ou teve um último dia, eu consegui alugar um gerador, foquei as clientes. Você consegue fazer coisa. Agora, ali na pandemia foi uma coisa imensurável, né? Eu lembro eu falando, tipo, né, vai ficar uma semana fechada e volta. Assim, a gente não tinha noção, porque a gente nunca passou por isso, né? Todas as decisões que a gente toma pro futuro são sempre baseadas no passado. Então, é porque a gente fala, vou conversar com os caras que têm muita experiência. O que isso quer dizer? Ele tem muita vivência, ele tem um passado, né? Grande. Então ele vai pegar toda aquela bagagem, você fala, eu tenho 20 anos de experiência em seguros. Se você tomar uma decisão aqui, você vai pegar toda essa bagagem que você tem de passado e vai tomar uma decisão para o futuro baseado no passado. Nesse caso, quando entrou a pandemia, a gente não tinha base de passado nenhuma, porque a gente nunca passou por isso. Se começasse uma daqui a 2, 3 anos, a gente já sabe o que tem que fazer. Né? Ou seja, aí sabe aonde melhorar. Né? Uhum. Põe máscara, fecha, quarentena, volta. Então, mas não sabia nada. Nada. Sabia nada. Demorou pra gente começar a usar máscara. Exato. 2 meses, por exemplo, que não tinha, não era uma coisa que a gente, será que usa, será que não? Será que vai, será que não vai? Então realmente foi um momento, teve vários outros desafios, tá, ao longo do tempo, mas acho que realmente era um momento que não só muito desafiador, mas sem perspectiva. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim. O que ajudou vocês a superarem esse momento? Primeiro, como foi além de caixa, né? Porque tinha que ter um caixa ali. Isso sim, né? Lógico, teve coisas também, né? A gente podia suspender, afastar os funcionários, o governo pagava e tal. Uhum. Teve Pronamp, né? Empréstimo subsidiado lá. Enfim, teve várias coisas que ajudaram, né? Que fez com que também, dinheiro do bolso também. Mas assim, eu tinha acabado de começar um negócio, estava com 24 anos, tipo 24 para 25 anos, então é uma motivação lá em cima, né? Aquele gás lá em cima. Então a gente falou, bom, beleza, é isso, vai passar, né? A gente vai superar isso. E aí, já começou a moldar o empreendedor, porque eu entrei 2 meses depois, virou guerra. Né? Tu já viu bem rápido como que é a vida do empreendedor. Não tem um dia de paz. Empreender não é andar num jardim de flores, é guerra. Empreender é guerra. Então, a gente entrou lá, já começou. Comecei negociação com o fornecedor, com o dono de imóvel. O cara, não vai pagar meu aluguel. Eu falei, cara, tô faturando 0, vou pagar como? Mas eu vou acionar aqui o seguro fiança da Porto Seguro e tal. Aí liga pra Porto Seguro, conversa com os caras também não tinham isso no contrato, dizendo que
ia ter pandemia que... era um E aí risco vai, negocia com o excluído. cara. Aí o cara negocia, pô, paga metade, então do aluguel, aí pagava metade. Você E sabia aí, disso? renegociei pra pagar no final do... Meu, de novo, você, né, não era simplesmente porque tá numa situação ruim, numa coisa que você não controla. Ah, caiu a árvore, acabou a luz do salão. Ah, então eu não vou fazer nada, vou sentar aqui e vou ficar assim esperando. Não, esperando a luz voltar. Não, não. O empreendedor tem que estar sempre em movimento e solucionando problemas. Então foi ali que começou a me moldar, né? Foi ali que eu comecei a tomar porrada de tudo que é lado e ficar mais cascudo mesmo. A casca vai ficando mais grossa, mais dura, mas vai aprendendo. Você sabia, a gente falou ali sobre a Porto Seguro, que pandemia é ainda, né, e era risco excluído em todas as apólices de seguros. Então, assim, é algo que acontece no mundo todo ao mesmo tempo, então não tem como Teve uma história, não sei se... No entanto, deixa eu terminar. No entanto, a Porto e como outras seguradoras que são as principais do país, mesmo sendo risco excluído, em vários tipos de seguro elas pagaram. Então, o próprio seguro de vida, assim, ó, milhares de pessoas morreram por conta da pandemia, do vírus, do Covid, e as companhias foram lá e pagaram, entendeu? Eu fiz uma reunião com a Porto, legal. Tinha um salão nosso que tinha a gente não tinha passado o aluguel ainda pro nosso nome, então eu tinha acabado de comprar a empresa, e era um seguro fiança. Eu cheguei lá, liguei pra dona, falei, vamos negociar e tal. Ela disse, não, eu não tenho por que eu aceitar menos, porque se você não pagar o valor do aluguel, a Porto Seguro vai me pagar. E aí eu entrei em contato com eles, eu falei, meu teu faturamento zero, tá fechado, né, seja, enfim, por força maior e tal, né, aquela coisa toda. Falei com o advogado e tal, aí eles me falaram, João, não tem o que fazer. Se eles acionarem o sinistro, a gente vai ter que pagar. A gente vai pagar o valor integral com multa e caramba, aí a gente vai cobrar você, né? E foi o que aconteceu, a seguradora pagou o aluguel, e aí eles vieram, a gente sabe, por ser pandemia e tudo mais, a gente consegue um desconto aqui no valor, parcelado em, sei lá, 12 vezes sem juros e tal, e fizeram um esquema lá e a gente acabou pagando, mas, de novo, como não era uma coisa muito inimaginável, eu acho que pra eles de acontecer, e tem toda a lei do seguro lá, falei, cara, não tem o que fazer, não posso falar, não, mas aconteceu. Mas muitas pandemia. Seguradoras flexibilizaram. E João, doeu até aqui? Doeu não, né? Não. Mas eu perguntei se doeu até aqui porque estamos finalizando. Foi facinho, né? Nem doeu. João, e pra finalizar mesmo, então, eu queria que você deixasse um recadinho aí pra quem quer empreender, mas tem medo de arriscar. Bom, alguns recados para essa pessoa. Primeiro, empreender não é para todo mundo, tá? Então, se você não tem o perfil, se isso não é para você, simplesmente não é para você. E é isso. E não tem problema nenhum com isso. E tem muita gente que trabalha em grandes empresas, um desenvolvedor desenvolve sistema, ganha um dinheirão com isso. E é isso aí, o cara não é um empreendedor e tá tudo certo, tá? Agora, se você tem você tem essa vontade, se você tem um perfil, se você quer livre, você vai correr risco, né? Então você vai correr risco, é fato. É daí que vem o retorno. Todo retorno, todo sucesso, todo reconhecimento do empreendedor vem pelo risco que ele correu e que deu certo. E outra coisa, quando você não tem experiência em empreendedorismo, eu recomendo sempre 2 caminhos. Caminho 1, o intraempreendedorismo, onde você trabalha na empresa de alguém, uma empresa pequena, média, com cabeça de empreendedor, com cabeça de dono, né? Ser dono não significa ser empreendedor, e ser empreendedor não significa ser dono. Então você pode trabalhar, né? Se um dia você me contrata aqui, vou trabalhar na Seiko Mundo, eu vou trabalhar como se ela fosse minha. As atitudes que eu vou tomar, as coisas que eu vou fazer, as atitudes que eu vou ter, é como se fosse... né? É como se a empresa fosse minha e mesmo eu não tendo participação e não sendo dono, nem sócio, nem nada. Então essa é a cabeça. E vou acompanhar um negócio sempre e aprender com aquilo, né? E tem uma vantagem nisso que nada melhor do que errar com o dinheiro dos outros, né? Então também tem essa vantagem. Mas isso vai te dar um grande aprendizado como empreendedor, principalmente em empresa pequena, que você vai ter várias funções e tal ali dentro do negócio e oportunidade de crescer muito. E depois disso também recomendo negócios pequenos e franquias. Por que eu falo muito da franquia? Tem uma estatística que em franqueadoras, em franquias, 10% das franquias fecham em até 5 anos. Né? Então, as pessoas que abrem franquias fecham a franquia em até de 3 a 5 anos de vida. E mais de 70% das pessoas fecham empresas que elas montam em até
3 a 5 anos. Ou seja, a sua chance de sucesso dentro de uma franquia é muito maior. Né? Lógico, por tudo aquilo que a gente falou aqui. Transferência de know-how, marca forte, a experiência e tudo mais. Né? Não precisa errar para aprender, você já dá os caminhos ali. Tá? Apesar de ter alguns erros durante o caminho, você dá o caminho. Então, para você aprender, não significa que você precisa ser o franqueado da sua vida, não significa que tal, mas para começar, investimento baixo, com uma chance de sucesso maior, os números, a estatística mostram que via franquia sua chance de sucesso é maior. E se for para empreender com franquia, tem que ser Segmundi, tá? Então, eu dou um exemplo. Onde eu vou ter chance, né? Onde minha chance vai ser maior de sucesso. Eu vou montar a hamburgueria fast food do João, vai chamar hamburgueria do João, ou montar um McDonald's? Joãozinho. Aonde você acha? Os dois vão me custar a mesma coisa. Vai ser R$1 milhão aqui, R$1 milhão aqui. Onde a chance vai ser maior? Não tem nem comparação. Mas eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um fast food, vai ter um drive-thru ali e tal. Não importa. Tem uma marca de dezenas de anos, os processos já prontos, produtos validados, a marca extremamente conhecida, né? Milhões e milhões de investimento em marketing e tudo mais. Então, a chance é muito maior do que aqui. E eu pago lá uma parte pequena. E, de novo, aquilo te dá um conhecimento e uma experiência já grande de empreendedorismo para depois você dar o próximo passo. E se tiver esse interesse, ou crescer dentro da franquia, ou ser um multifranqueado, ou um master franqueado, ou montar sua própria franqueadora, em certo momento, ou até um outro negócio que for. Mas eu já conversei com vários empreendedores que já foram franqueados. O franqueado também tem uma vantagem dentro do negócio dele, que ele pode fazer o repasse, acontece. Né? Ou se você monta, o que é mais fácil eu vender? A hamburgueria do João fast food ou vender um McDonald's para outra pessoa? A pessoa assume a operação do McDonald's. Muito mais fácil do que assumir a operação hambúrguer do João. Então, também tem essa vantagem. As pessoas acham que vão ficar presas a um negócio só e que nunca vão. Não, você pode vender, você pode repassar, você pode, né? Ou simplesmente ganhei dinheiro aqui, teve retorno e tudo mais, agora eu vou ir para outro ramo, fecha, vai para outro, vem, não importa. Então, eu acho que assim, de novo, o negócio você tem que começar sempre pequeno, com visão, né, lá na frente. Esse começo é sempre um aprendizado, como a gente falou aqui no começo. Os primeiros anos é onde você fica bom, não é onde você fica rico, né? Então, esse tem que ter essa cabeça e sempre a dedicação. Empreender não é investimento em fundo imobiliário, não é comprar apartamento e receber aluguel. Empreender não é isso. Se você quer, eu quero ficar na minha casa recebendo todo dia 10 lá um dinheiro. Cara, compra um imóvel. Pega o dinheiro lá, compra um imóvel, vai receber lá X aí de aluguel, bota na renda fixa. Né? Isso não é empreender. Tá? Agora, o empreendimento requer trabalho. Então, você vai ter que pôr o teu dinheiro em cima, a risco, e trabalhar. Você não investe, eu falo para as pessoas, o empreendedor não investe só o dinheiro dele. Ele investe o quê? O tempo. Principalmente o tempo. Ele investe o tempo, o esforço e o dinheiro. Perfeito. Sabe os conselhos do jovem senhor João Apolinário Neto. João, muito mais sucesso aí na tua jornada. Obrigada por participar aqui do nosso segundo podcast. Primeiro dos não sócios, né? Uhum. Então, muito obrigada aí pela participação, pela disponibilidade. Foi um prazer receber você aqui e volte sempre. Um brinde para finalizar. Obrigado. Me convidar aqui. Sabe onde eu fico, só chamar.